Que a graça e a paz de Jesus continue operando no nosso meio, da mesma forma que vem fazendo desde a palavra de saudação até agora. Existe uma presença gostosa de Jesus aqui, existe uma presença boa, existe uma presença que ela está quase palpável. E sabe por quê? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: por que você veio? A tua presença, a Bíblia vai nos mostrar que eu e você somos carregadores da glória de Deus. Nós somos a arca da aliança. Antes de Jesus Cristo, a presença do Senhor ficava dentro de um caixote. Hoje, ela fica através do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você. É por isso que está gostoso aqui, é porque esse ambiente aqui está totalmente preparado por Deus, para mim e para você. Amém? Então que nós possamos nos deleitar na presença de Deus hoje. Deixo aqui, eu falei agora há pouco com o pastor Josmar, ele está nos assistindo de Santa Catarina, pediu para entregar um beijo para a igreja, um abraço. Sintam-se abraçados pelo vosso pastor. Estão lá em Santa Catarina, tá? E pediram para que nós pudéssemos abraçá-los. Depois eu abraço um por um, tá? E vou falar que está pago. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 126. Quantos de nós não temos desejos? Quantos de nós não temos sonhos? Quantos de nós não temos projetos? A Bíblia diz que cabe ao homem fazer o projeto e a resposta final vem do Senhor. Mas ela nos manda ter projetos. Existem pessoas que acreditam no fatalismo, um fatalismo que diz que, já que Jesus está para voltar mesmo, quer saber, eu não vou fazer nada, eu vou ficar deitado eternamente em berço esplêndido, esperando acontecer alguma coisa. Para que fazer evangelismo, sendo que Jesus já está por aí? Para que eu vou fazer alguma coisa, sendo que Jesus já está, segundo os profetas, segundo os teólogos, os pregadores, Jesus Cristo está à porta. Eu acredito que Jesus Cristo está à porta, sim. Eu acredito que no abrir e fechar dos olhos não tem mais nada que falta cumprir. Eu quero te dizer uma coisa hoje. Agora, não tem, biblicamente, não existe nem uma coisa a mais que precisa acontecer para que Jesus leve a sua igreja. Não tem, não precisa mais esperar, não precisa mais esperar praga, não precisa mais esperar guerra, não precisa esperar mais maldição, não precisa mais esperar calorão, não precisa mais esperar terremoto, não precisa mais esperar pai tentando contra o filho, filho atentando contra o pai, contra a mãe, não precisa mais esperar nada. Tudo que estava na Bíblia já aconteceu. Você sabia disso? Não falta mais nada para Jesus levar a igreja dele. Só falta o pai dizer, numa bela manhã, num belo dia, numa bela noite, num belo inverno, num belo verão, qualquer momento, o pai vai falar para o filho: pode buscar. Se eu fosse você, eu falava aleluia. Se você tiver fé, se você não tiver tanta fé assim, você vai falar misericórdia. Mas para nós é que é aleluia, amém? Amém, é aleluia. Eu vou, você vai, todos nós iremos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que nós estamos felizes. Hoje nós estamos felizes em dobro. Primeiro porque esse é o dia que o Senhor nos fez, nos deu. Depois, porque hoje está cultuando conosco, estamos de visita a nossa filha, meu filho genro. Não são duas Cristianes, quero te avisar, tá? É a Cristiane e a Bruna que estão ali, tá? E o Lennon, e o Pedro e a Emily, nossos netos, que já foram para a salinha. Então, nós estamos muito felizes hoje. Estamos, como diz no interior, estamos choco. Estamos choco. Amém? Salmo 126, quantos acharam? Amém? Quando o Senhor trouxe novamente a restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então nos encheu de riso a boca, e nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por esse motivo estamos felizes. Até aqui. Feche seus olhos e não a Bíblia, porque nós vamos usar.
Pai, te agradecemos nessa noite, bendizemos ao teu santo nome. Te louvamos mais uma vez, ó Deus, pelos cânticos, pelos hinos, pelos louvores, pelos dízimos, pelas ofertas, por nossas crianças que estão ali, ó Pai, sendo ministradas nesse exato momento. Obrigado por cada servo, cada serva do Senhor. Desde o que está na portaria até o que serve água para o profeta, sonorização, tudo, nós te agradecemos, ó Deus, nesse ambiente aqui. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor possa realizar dentro de cada um de nós algo muito grande. Como foi dito aqui hoje durante o louvor, no momento que estamos aqui nessa terra, estamos sendo aperfeiçoados a cada dia, de vitória em vitória, de fé em fé. Nenhum outro espírito tem liberdade aqui, que senão o Espírito Santo de Deus. Nada. Todo o poder, todo o domínio, tudo aquilo que impera nas mentes, que não procede de Deus, bata em retirada agora em nome de Jesus, para que nós possamos desfrutar desse momento de louvor e adoração através da ministração da palavra de Deus. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Glória a Deus. Salmo 126, esse salmo, ao contrário de grande parte dos salmos, não é um salmo assinado por Davi. O Salmo 126, ele é de autoria desconhecida. Não consegue-se chegar a um consenso de quem escreveu esse salmo. O Salmo 126, conforme nós lemos, eu vou pedir para colocar o versículo 1 de novo. Conforme nós lemos, é um salmo de ações de graça, é um salmo de alegria, é um salmo de júbilo, onde os israelitas, o povo de Deus, o autor escreveu um cântico, um hino. Haja vista que o livro dos Salmos, ele é um compêndio, é uma coleção de músicas. Salmo, na realidade, ele é uma música, ele é um louvor, ele é a expressão de Deus falando ao homem. Durante a Bíblia toda, nós vamos observar Deus falando ao homem. Mas, no meio de todos os 66 livros da Bíblia, um livro foi dedicado ao contrário, para que o homem pudesse falar a Deus. É a expressão de gratidão. E aqui nós vemos que o Salmo 126, no verso 1, no seu primeiro versículo vai dizer e vai relembrar: quando o Senhor trouxe novamente a restauração de Sião, nos sentimos como num sonho. Quando o Senhor trouxe Sião do cativeiro, nós ficamos como quem sonha. O verso número 2 vai dizer que então, nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos alegres e expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: Deus fez grandes coisas por esse povo. A Bíblia diz no livro de Provérbios que, sendo o caminho do homem bom, até os seus inimigos observam que Deus realmente está fazendo algo na vida daquela pessoa. E aqui as nações inimigas observavam que o povo estava sendo abençoado, porque o Senhor tinha feito muitas coisas por eles. Versículo número 2 me chama muito a atenção, dizendo que a nossa boca, eles estavam dizendo que a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de expressões de louvor. Olhe para cá. Eu aprendi uma coisa. Nós acabamos de fazer o louvor. Ao contrário do que muitos imaginam, o louvor, o momento do louvor, ele é um momento onde a igreja se reúne, não para ouvir uma apresentação de 4, 5 pessoas que treinaram e entregaram seus dons aqui, e estão se apresentando para mim e para você que estamos aí embaixo. O momento do louvor é o momento onde eu e você conseguimos cantar e expressar a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Se você observar, hoje, vamos falar de hoje, nós começamos com 2 hinos de celebração. Hinos que cantamos, que batemos palmas, que podemos até fazer o passinho. Eu não posso fazer passinho aqui, senão o pessoal faz figurinha. Então, nós fizemos até
passinho para lá, passinho para cá. Sabe por quê? Entramos na presença de Deus fazendo o quê? Festejando, porque não tem como entrar na presença desse Deus sem festejar. Afinal de contas, triste, nós éramos lá, quando não tínhamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Mas já que o sol da justiça nasceu para cada um e se revelou dentro de nós, nós somos livres e todo livre festeja, amém? Por que eu digo isso? Porque o povo está dizendo que quando o Senhor trouxe eles do cativeiro, eles ficaram como quem sonha. A boca deles se encheu de riso e a língua ficava cantando e cantando e cantando. Sabe por que está falando isso daqui? Porque eles tinham acabado de chegar de um cativeiro de 70 anos preso na Babilônia. E escravo não celebra. Crente que não celebra, crente que não bate palma, crente que não é feliz, crente que vive com cara de cãibra, crente que vive emburrado, ele ainda não está liberto, ele está preso, porque preso não faz festa. Então, nós observamos que esse povo está dizendo que a boca deles se encheu de riso, porque eles estavam terminando o tempo de cativeiro deles. Eu quero dizer, você é um carregador da glória de Deus. Agora eu posso dizer assim, olha para uma pessoa que está do seu lado, hoje eu vou te tratar, você que não gosta de olhar para o lado, porque crente tem que ser tratado. Dá aquele sorriso assim para ele, assim, nem que seja forçado, nem que seja fingimento, mas você faz por fé. Você faz por fé. Sabe por quê? Porque crente que é feliz, cheio do Espírito Santo, sabe que o Senhor tirou do cativeiro, ele celebra. Você pode celebrar? Pode celebrar? Então aplauda ao Senhor. Pode aplaudir. Crente tem que ser feliz, crente tem que ser a expressão de louvor, crente ele tem que chegar no serviço e falar, lá, já chegou, e aí, como é que foi o culto de ontem? Pode ser até aquele incircunciso que ficou a noite toda na balada, mas ele vai querer saber como é que foi o culto, porque ele sabe que você é crente, e quando você chega o ambiente fica florido, exala o bom perfume do Senhor, porque eu e você chegamos no ambiente. Agora, crente que está no cativeiro, como esse povo ficou 70 anos, quando ele chega, o pessoal do setor da equipe faz assim, ih, chegou. Sabe o vendedor de rifa? Vendedor de Mary Kay, quando chega, espalha a rodinha. Ih, chegou, vai chover, vamos sair, tal, porque chegou aquele crente ali. Amados, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Eu vou pedir para projetar o Salmo 137 ali, o casal Jensen, que projete o Salmo 137. O Salmo 137, ele também é um salmo que, ao contrário do Salmo 126, que celebra, o Salmo 137, ele relembra quando eles eram escravos. E eu vou te falar por que eu frisei o versículo 2. O Senhor tem uma boa nova para você hoje. Você vai sair daqui risonho. Você vai sair daqui feliz. Você vai sair daqui com seus projetos todos em dia. Você vai sair daqui acreditando. Sabe por quê? O título que o Senhor me deu para essa pregação eu não falei. Você não será feliz porque venceu. Você é feliz lutando. É profundo isso, querido. Quando o Espírito Santo soprou isso no meu coração, eu falei, que loucura. Sabe por quê? Tem gente que quando terminar a reforma da casa, colocar aquela cerâmica de R$ 999 o metro quadrado, aí eu vou ser feliz. Quando eu entrar naquela caminhonete 4x4, que só a roda é da minha altura, para subir, eu tenho que ter uma escada para entrar naquela caminhonete. Quantos já viram aquela caminhonete? Não sei quantos 1.300 mil que é aquela caminhonete. Quando eu tiver aquilo aí, eu vou ser feliz. Aí eu vou dizer que Deus me abençoou. Avião, quando meu marido parar de beber, eu vou ser tão feliz. Quando aquela minha mulher parar de goteirar e parar de me encher as paciências, eu vou ser tão feliz. Sabe, queridos? Nós temos que aprender que nós não somos felizes no final da trilha. Nós somos felizes durante o caminho, porque o Senhor caminha conosco. Nós somos felizes durante a viagem. As nossas viagens, a minha e da Cris, elas são grandes. São José dos Campos, quase 1.200 quilômetros. Ponta Grossa, Campo Grande, São José dos Campos, Campo Grande, quase 1.200 quilômetros. Ponta Grossa, Campo Grande, quase 900. E eu quero dizer para você, nós vamos o dia todo.
Só paramos para abastecer e tomar um cafezinho, que esse eu não abro mão. O restante, nem para almoçar nós paramos, mas nós fazemos com que a viagem fique feliz. Eu não saio daqui com pressa de chegar. Eu não faço aquela correria, aquela agonia. Não adianta. Eu posso pisar, aumentar de 110 para 160. Eu não vou ganhar mais do que 1h30 na viagem. Eu vou correr risco. Então, nós temos um pacto, eu, a Cristiane e o João. Nós fazemos com que a viagem seja prazerosa. A viagem tem que ser prazerosa. Não, o prazer está lá no final. Nós vamos chegar em Campo Grande, nós vamos comer aquela picanha sangrando de boi Nelore, que foi criado na grama, a gordura é amarelinha. Eu não vou ser feliz porque eu vou chegar lá e vou comer essa picanha. Sábado que vem, em nome de Jesus, vai acontecer isso. Eu não vou ser feliz lá, eu vou ser feliz enquanto eu estiver indo para lá, comendo fandangos, amendoim, tomando água, tereré, café, chimarrão, enquanto a Cristiane vai servindo para mim. Enquanto o João Lucas senta, porque na nossa viagem, quem senta no banco da frente serve o motorista. É o responsável pelos petiscos e guloseimas e frango frito e tudo mais. Nós fazemos com que a viagem fique prazerosa. O irmão Ricardo, ele é caminhoneiro. Já pensou se ele já sair querendo chegar? Já pensou? Tem gente que depositou todas as suas expectativas no milagre. Eu quero dizer que se nós estamos sendo cristãos, somente na expectativa de um milagre, quão miserável nós somos. Porque quando eu resumo o evangelho a um milagre que vai me satisfazer, eu estou reduzindo a cruz a nada. Porque a obra da cruz ela é muito maior do que um milagre. Milagre não é prova de que você vai ter vida eterna. Eu conheço um monte de gente que Deus curou de câncer, que Deus deu casa, que Deus deu carro em sorteio e que hoje está desviado. Milagre não é passaporte para o céu. O povo que mais viu o milagre foi o povo que foi levado cativo. É esse povo que nós estamos falando hoje no tema. 70 anos foi determinado de cativeiros para eles. Sabe por quê? Porque eles foram idólatras. 70 anos eles foram aprisionados na Babilônia. O rei Nabucodonosor primeiro leva Daniel, depois leva Ezequiel, por último leva o profeta Jeremias. Em 3 incursões que a Babilônia faz em Israel, eles aniquilam Israel. O povo que mais tinha visto o milagre foi o povo que ficou 70 anos preso. Agora olha o Salmo 137, o que é a vida de um preso? Junto aos rios da Babilônia, nos sentamos a chorar. Que saudade de Sião, com saudade de Sião. Versículo 2, nos salgueiros, que eram árvores que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando. Eles falavam para nós assim, entoa algum dos cânticos de Sião. Verso 4. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Como nós vamos fazer festa num lugar em que nós somos escravos? Que motivo que o escravo tem para comemorar? E os opressores deles ainda falavam assim, canta. E eles tinham que cantar. Já pensou? Já pensou o peso da chibata no lombo? Já pensou você tendo toda a sua cultura sendo extirpada durante 70 anos? Durante 70 anos na mão de um governo opressor. Aquele Nabucodonosor, sabe aquele da fornalha? Sadraque, Mesaque e Abednego? Sabe aquele da cova dos leões? Do Daniel? É aquele. Como fazer festa se nós somos escravos? Aí os opressores forçavam eles às margens dos rios da Babilônia, eles ficavam. Você imagina, quem aqui já viajou e deu saudade de casa, você olhou para o rumo da sua casa à noite assim, você olha e fala, meu Deus, tantos quilômetros está a minha casa, como eu queria estar no meu lar agora. Comer aquele arroz com ovo e tomate picadinho que a minha esposa faz. Eu não queria estar nesse hotel 5 estrelas aqui, comendo pescada, comendo peixe do mar, 2 tipos de pudim, 4 tipos de doce de leite, não sei mais o que lá, estou falando de mim. 700, 900 quilômetros da minha casa, fazendo treinamento na empresa, 2 semanas em hotel 5 estrelas, mas que saudade da minha cama. Como eu suspirava, dava 1 semana, eu já estava com saudade da minha
princesa. Quantas vezes, você sabia que o termo saudade só existe na língua portuguesa? Você imagina? Agora você imagina esse povo olhando para os rios da Babilônia e pensando assim, quem me dera, fazer uma jangada, subir aqui e parar lá em casa, e relembrar do tempo que eu podia cantar. Era a festa da Páscoa, era a festa de Pentecoste, era a festa das semanas, era a festa das tendas, era a festa do tabernáculo, era a festa da primícia. Todas essas festas tem no livro de Levítico, e o povo não pôde fazer essas festas durante 70 anos. Sabe por quê? Porque escravo não faz festa. Deus ama a festa. Ele gosta tanto de festa que ele instituiu as festas oficiais na Bíblia. Deus gosta de festa. Olha para a pessoa que está ao seu lado, você sabia que Deus é festeiro? Então faz festa. Crente dança, crente pula, crente grita glória a Deus, crente fica embriagado no Espírito Santo. Afinal de contas, escravos, nós éramos lá, cheio de vícios, cheio de coisas, cheio de mazelas. Mas agora que eu e você temos o Espírito Santo, nós podemos cantar, nós podemos dançar, nós podemos olhar um para o outro, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Você pode fazer festa, você pode bater palma. É por isso que Deus te chamou. Nós temos que entender que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Ainda que nós estejamos apenas na viagem, ainda não chegamos ao destino, ainda não chegou aquela bênção. Eu quero dizer que aquela casa vai chegar, a reforma da casa virá, o carro virá, o marido se transformará, a esposa será uma bênção, os filhos serão, todas as promessas do Salmo 128 virão sobre a sua casa e te alcançarão. Mas nós não seremos felizes só porque chegamos lá e conquistamos, nós seremos felizes conquistando. Essa é a palavra que o Senhor deu. E aí o versículo 5 vai dizer: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me paralise a sua mão direita. Gente, eles estavam com saudade de Jerusalém, dizendo que agora estavam jurando juras de amor, mas quando estavam lá, se prostituíram, se deitaram com outros deuses, fizeram abominação ao altar do Senhor, quebraram os altares, sacrificaram para outros ídolos, esqueceram de guardar o ano sabático. Só que agora, quando está preso lá, sente saudade. Eu conheço gente que não entregava o dízimo e a oferta quando era empregado. Aí perdeu o emprego. Aí quando fica desempregado, fica com a saudade de dizimar. Tinha gente assim lá em Campo Grande. Aqui em Ponta Grossa não tem ninguém assim, só lá em Campo Grande que tem. Aqui todo mundo é santo. Ai, que saudade de entregar meu dízimo. Oh, meu Deus. Chega, faz uma cara assim para Deus. Agora eu vou entregar. Agora eu vou trabalhar. Agora eu vou para a obra. Agora eu vou fazer. Não, queridos, o que o Senhor quer. Sabe por que o cativeiro serviu? Sabe para quê? Depois do cativeiro da Babilônia, o povo nunca mais, até hoje, Israel não se deita para outros deuses. Repita comigo, aleluia. Você não entendeu. Historicamente, esses 70 anos serviram para exterminar a idolatria de Israel. Sabe aqueles rabinos? Quem já viu aqui aquele povo que fica na frente do Muro das Lamentações orando assim, ó? Parece pica-pau. Já viram aquele povo na televisão? Aquele povo, os descendentes deles, estiveram no cativeiro. Depois desse período do cativeiro, a idolatria foi arrancada de Israel. Não existe outro Deus além do Jeová. Não existe. Tanto é que eles têm dificuldade para aceitar o Messias. Isso já é outro assunto para outra pregação. Então, queridos, vamos voltar para o Salmo 126.
No Salmo 126, nós lemos até o versículo 3. O versículo 4 do Salmo 126 vai dizer assim: Senhor, traz os nossos cativos de volta, assim como enchestes o leito dos ribeiros no deserto de Neguebe. Versículo 5. Olha aqui, olha aqui, para mim e para você. Os que semeiam em lágrima, em júbilo colherão, ceifarão. 6. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo consigo os seus feixes de semente. Aquele que vai chorando, cantando, louvando, mas ele não esquece de semear, a promessa é que vai voltar, trazendo aquele monte de molhos de semente de colheita. Não interessa se é chorando ou se é rindo. Aqui o cerne da questão é semeando. Sendo feliz durante a viagem, sendo feliz durante o trajeto, jubilando, cantando, ainda que esteja tudo ruim, pela fé você vai dizer que está bom. Difícil falar amém, né? Vou repetir, pela fé, ainda que esteja tudo ruim, pela fé você vai falar, está bom, porque Deus está no controle. Porque uma coisa eu te falo, querido, nessa terra aqui, Deus não perdeu o controle de nada. Não, eu costumo dizer, não é a direita que vai salvar o Brasil, não é o presidente A, não é o presidente B, não é saindo o juiz A, não é entrando o juiz B. O Senhor, Deus, continua no controle de tudo. Deus escolheu uma nação ímpia para executar juízo contra o povo de Israel, a saber, Nabucodonosor. Só que é o seguinte, ele trabalhou para Deus, mesmo sendo inimigo de Deus. Ele trabalhou em prol da correção do povo de Deus, mesmo ele não conhecendo a Deus. Existem situações na minha e na sua vida que às vezes achamos que é o inimigo atuando. Eu quero dizer, às vezes é Deus ajustando. É difícil entender isso. Que Deus sarcástico é esse? Mas aqui, muito sabiamente e muito oportunamente, eu vou fazer jus às palavras do nosso irmão Sebastião, que fez a palavra de saudação aqui em Romanos 5. Você quer entender o que é a justiça de Deus? Entenda Romanos 5. Romanos 5 ele vai apontar que nós não merecíamos nada. Quando nós não estávamos nem aí para Jesus, Ele já nos amava. Quando nós não éramos nem crentes, Ele já tinha morrido por nós, embora nós nem o conhecêssemos. E como o irmão Sebastião leu aqui, por causa de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, mas por causa do segundo Adão, que é Jesus Cristo, o pecado saiu do mundo. Mas Deus continua no controle de todas as coisas. Parece que tudo está fora do controle. Eu não sei se hoje, nessa noite, você chegou aqui com tudo que está fora do controle, mas eu quero te dizer, mesmo estando fora do controle, mesmo parecendo que você é simplesmente um passageiro nessa vida, de repente Deus quer te deixar como passageiro. Às vezes Ele nos quer como passageiro, às vezes Ele nos quer como criança. Às vezes Ele nos quer simplesmente que nós o deixemos que Ele pegue em nossas mãos, como diz Isaías 41. Eu te tomo pela tua mão direita e eu te conduzo. Às vezes Ele quer que nós façamos assim, ainda que nós tenhamos 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos de idade, nós precisamos ser como crianças na mão de Deus e deixar com que Ele nos conduza aos pastos verdejantes. Afinal, Ele que é o nosso pastor, e se Ele é o nosso pastor, Ele não nos faltará. Eu não vim aqui com palestra de autoajuda, não. Eu vim aqui com Bíblia, para te dizer que nós temos que ser o povo mais feliz dessa terra. Conforme foi dito aqui na palavra de saudação. Nós temos muitos motivos para abandonar o Evangelho, mas nós não abandonamos porque nós amamos ao Senhor. E eu sei que Ele continua no controle de tudo.
Na terça-feira eu estava orando aqui, eu estava agradecendo porque eu estava orando. E no momento que eu estava orando aqui, falando com o Senhor, me veio a seguinte frase: Pai, o Senhor não me ama mais do que aqueles que não vieram orar aqui às 7 horas da manhã na terça ou na quinta. Não, o Senhor não me ama mais do que isso. O Senhor não me ama mais do que ele. Mas eu entendi, e a minha boca confessou, mas eu te amo mais depois dessa 1 hora que eu fiquei na sua presença. Olha a diferença. Compartilhei isso daqui na reunião de oração na sexta-feira. Porque quanto mais você fica na presença... pastor, eu não consigo vir aqui no templo porque o senhor tem tempo, mas eu consigo ficar esse momento na presença do Senhor lá na minha casa. Amém. Eu estou falando é disso. Eu estou falando é de tempo com Deus. Quanto mais você fica na presença dele, mais você o ama. E João, no Evangelho 14... No Evangelho de João, no capítulo 14, vai discorrer que nós, quando o amamos, nós o obedecemos. E quando nós o obedecemos, nós fazemos a sua vontade, a Bíblia vai dizer que ele vai se manifestar a nós. Ele vai nos amar. Olha que interessante. Então eu quero te dizer, eu e você somos felizes, como esse povo do Salmo 126, que relembrou que o Senhor estava encerrando um período de cativeiro que era previsto que duraria 70 anos. E já caminhando para o final, repita comigo, aleluia. Pastor Hermes disse que vai acabar cedo hoje. Vá lá em Jeremias capítulo 29. Olha que interessante. Vamos dar uma olhadinha como que o Senhor via esse período de cativeiro? Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle de nada. Mesmo com dificuldade e choro, nós devemos semear. Mesmo que os dias sejam tristes, nós precisamos semear. Jeremias 29. Este, pois, versículo 1, é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias mandou de Jerusalém aos anciãos e líderes que ainda viviam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Olhe para mim. Esse é o conteúdo da carta que Jeremias, instruído por Deus, escreveu a carta e mandou para os profetas, para os sacerdotes e para os irmãos que estavam ainda, líderes e anciãos, que ainda viviam entre os exilados que estavam na Babilônia. Olhe para mim, nesse período aqui, Jeremias estava livre em Sião, mas Jerusalém já tinha sido levada cativa. Jeremias ainda profetizava que o juízo viria sobre a tribo do sul, mas a tribo do norte já tinha sido levada cativa. Jeremias está escrevendo, dizendo que esse juízo é da parte de Deus. Fiquem atentos ao que eu vou escrever para vocês agora. Para você se situar, seria mais ou menos como se ele escrevesse para Daniel, para Sadraque, para Mesaque, para Abidnego, para Ezequiel. O profeta Ezequiel já estava lá. Mas Jeremias ainda estava livre por alguns anos. Olha o versículo 2. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artifícios foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia.
3. A carta foi enviada por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia assim, 4. Assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia. Olha o versículo 5, queridos. Edificai, pois, casas, habitai nelas, plantai pomares, comei dos seus frutos. Versículo 6. Casai, gerai muitos filhos e filhas, escolhei esposa para vossos filhos, e dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhas e filhos. Continua. Multiplicai-vos ali, e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Continua. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade para onde eu coloquei vocês presos, e orai a Yahvé em favor dela, porque a paz e o progresso dessa cidade será a sua paz e será ao seu progresso. Deus não é gente, não. Vocês entenderam? Deus falou, eu estou colocando vocês presos aí, mas os 70 anos que vocês ficarem aí, planta, colhe, casa, vive, edifica a casa, mora nela, multiplica, faz filho, porque se tem uma coisa que crente sabe fazer é filho, faz filho, para que o meu povo não diminua. E mais, ora pela Babilônia, porque a paz da Babilônia será a paz de vocês. Pode uma coisa dessa? Pode Deus mandar um povo para um lugar e falar, vocês vão ter que orar aí, vocês vão plantar daí, vocês vão comer daí, vocês vão dormir daí, vocês vão ter paz aí. Depois você lê o 29, lê o 30, o 31, o 32, o 33, e você vai entendendo o que o Senhor estava fazendo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aqui tem tudo a ver com o que eu falei. Você não será feliz porque você conquistou. Você é feliz conquistando. Nós somos felizes conquistando. Aquele povo estava em uma terra que eles eram estrangeiros. Aquele povo estava em uma terra onde não era a terra dele, não tinha o costume deles, não tinha festa, eles não podiam fazer as festas, mas o Senhor mandou eles multiplicarem, plantarem, colherem, casarem e se darem em casamento. E mais, mandou orar pela paz daquela terra, porque a paz daquela terra é a paz deles. Sabe um dos motivos que o Senhor me deu essa palavra hoje? Ele me deu essa palavra hoje porque o Brasil, a saber, eu e você, entraremos de agora em diante em um período muito ruim da nossa história. Nós estamos às vésperas de um período que será de extrema luta. Uma recessão jamais vista no Brasil. E eu não estou falando de política, eu estou falando de fim dos tempos. A política, ela só corrobora. Mas eu quero te dizer que ainda que o Brasil entre em crise, como está previsto que vai entrar por todos os economistas, inclusive mundiais. Quantos sabem que as multinacionais estão se retirando do Brasil? Quantos sabem que o governo americano já está de olho no Brasil? Vai fechar as portas. Por isso que agora há pouco, no meio da administração, eu falei que quem vai levar o Brasil não é a direita, não é a esquerda, não é o juiz tal, não é. Deus continua no controle de todas as coisas. Eu vim aqui hoje, dentro de uma veia profética, que o Senhor de vez em tempo me dá, para te dizer, você vai plantar, você vai colher, você vai orar pela paz no Brasil,
porque a paz do Brasil será a sua paz. Você não vai perder a expectativa, você não vai perder a esperança no Senhor, porque a esperança do crente não é aquela esperança de que um dia você alcança. A esperança que o crente tem, que Deus colocou em nós, é uma esperança daquele que já sabe que já aconteceu. Porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é empresário, você é profissional liberal, você é vendedor, você é tudo. Só vou te dar um conselho de profeta nessa noite. Ajuste a sua casa. Ajuste. Ajuste a sua despensa. Ajuste o seu orçamento. Por quê? Porque nós passaremos, mas a Bíblia diz. Projeta para mim, Malaquias 3,17. A Bíblia vai nos afirmar que no final dos tempos, eis que naquele dia prepararei o meu agir, declara o Senhor, e eles serão meu tesouro particular. Versículo 18. E terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Continua. 19. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Nós vamos passar. Vamos passar e vamos sentir. Mas a promessa é que nós vamos levando a nossa preciosa semente, chorando e cantando, e no final nós vamos levar, trazer e vamos apresentar os nossos feixes, os nossos molhos, porque Deus continua no controle. Deus continua no controle. Não perca o foco da sua aliança com o Senhor. Não negocie a sua vida financeira diante do altar. Não negocie a sua vida ministerial. Não negocie a sua vida no seu relacionamento, no seu casamento. Não deixe com que nada, nem ninguém, nem opressão, nem crise, nem recessão influencie no seu casamento. Não perca a sua aliança. Não perca a sua aliança com o seu pastor. Não perca a sua aliança com o seu ministério. Não perca. Continue levando a sua preciosa semente. Eu estou falando aqui como profeta. Vocês vão ver o que vai acontecer no ano de 2024. E eu não vim aqui trazer medo nem juízo, eu vim aqui como aquele que está te entregando um tesouro. Vive ele e você vai prosperar. Nós não seremos felizes porque vamos conquistar. Nós já somos felizes porque nós somos livres, somos libertos. Somos um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus. E Ele é o nosso pastor. Nada vai nos faltar. Não interessa se o governo é de esquerda, se ele é de direita. Eu não dependo de ninguém. Eu dependo de Jeová, o Senhor dos exércitos. É Ele que não deixa com que o justo passe necessidade, nem a sua descendência venha mendigar o pão, de acordo com Salmo 37, 25. Eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que o Senhor, Ele tira a água da rocha, Ele te entrega. A Bíblia vai falar de tesouros escondidos, de riquezas encobertas no livro do profeta Isaías. Se está escondido, se está encoberto, eu e você devemos procurar. Mas no final, o mundo vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. E por último, versículo 7 de Jeremias 29. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade para onde eu vos deportei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dessa cidade será a sua prosperidade. Eu oro pela Vila Romana, e eu nem sou nascido aqui. Mas eu estou aqui, então eu oro por Ponta Grossa, eu oro pela Vila Romana, eu oro por essa casa de oração, eu oro por você, eu oro por mim, eu oro por tudo que o Senhor me mandou orar. Sabe por quê? Porque a paz da Vila Romana é a minha paz. A paz de Ponta Grossa é a minha paz. A paz da sua empresa é a sua paz. A paz da sua esposa é a sua paz. Portanto, nós devemos orar. E nós seremos felizes durante o caminho. A grandeza da viagem não está no final, conforme eu disse. Está em você abaixar os vidros e apreciar a paisagem da estrada. Aí você vai ser muito mais feliz. Nós não precisamos de motivos para ser feliz. Sabe por quê? Porque o nosso maior motivo vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não tem sombra de variação. Quer comais,
quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. É Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. É Ele que vai te sustentar. É Ele que te sustenta. É Ele que me sustenta. Não faltará nada. E eu libero mais uma palavra sobre a sua vida. Vai ser o ano que você mais vai romper. Vai ser 2024. Enquanto todos estarão na contramão, você vai romper. Você vai ser feliz no corpo, na alma e no espírito. Tome posse. Fique em pé, você que recebeu essa palavra. Nós vamos encerrar para irmos.